nos próximos dias, o governo federal deve definir a nova alíquota do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural, o FUNRural. A bancada ruralista faz as últimas negociações com a equipe técnica do Ministério da Fazenda. Mais detalhes e informações de Brasília com Manuela Viana. O Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural é um imposto pago pelos ruralistas que custeia a aposentadoria, já que é extremamente difícil fazer o tradicional desconto em folha no setor agropecuário. Foi criado um método diferenciado onde a responsabilidade do pagamento deixa de ser do empregador e é cobrado em cima do faturamento do empregado. Mas, em 2011, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal o pagamento da taxa. Muitos agricultores deixaram de pagar. Recentemente, a medida foi revogada e uma conta de 7 bilhões de reais ficou para trás. Nas últimas semanas, por causa da crise política, a bancada ruralista resolveu esperar um novo posicionamento do Ministério da Fazenda sobre a nova alíquota do FUNRural. Para os deputados, faltam ainda pequenos acertos. Nós pedimos para que segurasse essa medida provisória, para nós acertarmos alguns detalhes a mais que deem ao produtor, que dê aos nossos amigos produtores rurais um pouco mais de tranquilidade, explicando com muita clareza que essa é uma saída, é uma alternativa que se encontrou hoje dentro da equipe econômica do governo e com a boa vontade do presidente Temer. Tem mais 2 rodadas de reuniões. Vamos acabar de resolver alguns detalhes do FUNRural. Foi suspensa algumas reuniões na semana passada e essa semana, mas agora nós voltamos à tona aí para poder fazer esse debate na semana que vem. Manuela Viana para o SBA. Leiteira. No Paraná, os pecuaristas estão usando genética de ponta no gado leiteiro para garantir resultados surpreendentes. Veja com Rosa Cabral. Falar da imigração holandesa no Brasil tem que passar os olhos pela história na região de Castrolanda, no Paraná. Nome também do Centro Cultural. O moinho é uma obra de arte ao ar livre e atrelada às raízes do lugar, a cultura leiteira. E o leite é o assunto do empresário Ronald Habers nesta prosa. Falou de produção, tecnologia e resultados do trabalho feito da porteira para dentro. Nos últimos 6 anos, por exemplo, ele disse que produziu mais de 12 mil embriões e está mapeando algumas regiões do Brasil com a genética holandesa. Eu vendo embriões para a cooperativa no Rio Grande do Sul, para cooperativas em Santa Catarina, eu vendo para Bahia, eu vendo para Alagoas, eu vendo para Minas, para São Paulo. Ele convidou a turma para dar uma chegada na fazenda. É um dia de campo e nós também fomos conhecer o gado holandês e quais as tecnologias usadas no rebanho, que vem de uma seleção rigorosamente apurada em mais de 6 décadas. Ronald, qual é o histórico de produção aqui na fazenda? Há 10 anos com 3 ordenhas, a gente tenta intensificar muito a produtividade das vacas, né? A extrair delas o que elas podem produzir. A gente já teve médias mais altas, mas o desafio era muito grande. Hoje a gente está com 320 vacas aí, com 36, 37 litros de média de produção de leite. E a parceria com a Cemex Brasil, como é que tem sido essa relação de confiança, credibilidade e respostas dos acasalamentos? Eu me sinto muito seguro e confortável com os touros deles, né? Vamos dizer, a forma que as provas são feitas, como que essa informação chega para a gente, essa parceria deles estarem presentes na propriedade, a cada período a gente é visitado, faz acasalamento, discute, as novidades são nos oferecidas, a disponibilidade dos touros que a gente gostaria que eles trouxessem, a gente consegue, olha, eu gostaria aquele touro, eles vão atrás. E depois, no dia a dia, dentro da propriedade, eles mostram essa segurança e transmitem essa confiança para a gente. Na referência dos touros Cemex, ele usa o programa Immunity,
que identifica touros geneticamente testados e selecionados com alta resposta imune e herdabilidade em 30%. E o criador tirou a prova dos 9, fazendo uma comparação com um grupo de bezerras, filhas dos touros Immunity. E o resultado foi surpreendente em várias características. As avaliações foram feitas em 305 bezerras do mesmo grupo contemporâneo. Destas, 94 eram filhas de touros Immunity e 211 de touros não Immunity. As bezerras não Immunity desmamaram com peso médio de 133 quilos, já as filhas de touros Immunity com 139. Resposta de 6 quilos a mais, totalizando ganho diário de 4,2% de peso no desmame. No pacote de estudo, as filhas de touros Immunity mais uma vez saíram na frente, apresentando uma proporção de 12% a menos em tratamentos para pneumonia. Na taxa de mortalidade, houve uma diferença significativa. Por exemplo, as bezerras filhas de touros não Immunity tiveram 6,6% de mortalidade, contra apenas 2,1% das bezerras de touros Immunity. As nossas porcentagens nas enfermidades, vamos dizer, das immunities foi muito inferior às não immunities. Então, são coisas que a gente gosta e precisa que as empresas nos tragam essas oportunidades, consigam nos mostrar as vantagens, a gente aplicar elas e comprovar isso, né? Se a gente espera um resultado 9, vamos dizer, de 1 a 10, 9, com certeza você tem o 9 ou o 9,5. Né? E o 10 eu não vou dar para eles, que senão eles vão ficar muito mal acostumados, né? E segue até domingo em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 13ª edição da Feira Nacional de Agronegócios do Sul. E um dos destaques da feira é mais uma edição da Expo Leite. Veja os detalhes da reportagem de Annelise Nicolodi. Uma programação intensa para quem vir até Esteio, no Rio Grande do Sul, durante o fim de semana. O novo formato da FenaSul e da Expo Leite garante ao público visitante diversas atrações. Tem exposição de bovinos, caprinos, equinos, concurso leiteiro, seminários técnicos, exposição de máquinas e equipamentos agrícolas e praça de alimentação. Imagina então frequentar um pub só com produtos derivados do leite e experimentar diferentes tipos de queijos produzidos pelas indústrias gaúchas. O foco continua na produção do leite, na valorização dos animais, no concurso leiteiro, mas também nesse ano nós ampliamos mais o escopo da feira, envolvendo outras atrações e promovendo também os produtos derivados do leite. Então, serão diversos eventos que acontecerão até no domingo, né, graças a essa parceria e esse entendimento das entidades. A FenaSul Expo Leite é um espaço para envolver os agricultores, a indústria e divulgar um produto de grande significado para a alimentação humana. O Rio Grande do Sul tem a 2ª maior bacia leiteira do país. Produz cerca de 4,5 bilhões de litros da matéria-prima por ano. Se ela aproxima o agricultor, o produtor, o campo da cidade, mostra que de melhor se produz da porteira para dentro. Mas tem que mostrar para os outros. Não adianta. Eu sempre digo, pode ter dificuldade, pode ter desafio, pode faltar dinheiro, vamos fazer do jeito que dá. Agora não vamos esperar que nós estamos renovando a cara, Sardão, agora disso aqui, que isso aqui. Estamos plantando a semente para as próximas. Agora é o começo de uma caminhada nova, de um visual novo, de uma diversidade nova e que todo mundo vai estar presente. Então, há sim espaço para a qualificação dos produtores, há espaço para fechar negócio ou mesmo saborear os produtos que vêm do campo. A Feira da Agricultura Familiar também ganhou destaque na FenaSul, mostrando a produção de 20 agroindústrias ligadas à FETAG. Tem muitos produtos, inclusive derivados de leite, que estão aqui nas agroindústrias familiares, mas é sempre bom estar à disposição os bons produtos
E é a orientação da Emater, nessa parceria também com a FETAG, a nossa secretaria, sempre acompanhando e orientando para que tudo que é produzido pela agroindústria familiar seja da melhor qualidade, dentro de um padrão e das boas práticas de fabricação, para que esteja à disposição do público que circula aqui na FenaSul, aqui em Esteio, para que isso dê continuidade e motive ainda mais, fundamentalmente os jovens, as mulheres que também participam muito, você está vendo aí, embora são poucas agroindústrias aqui agora, mais é na Expo Inter, mas que tem essa condição de ter mais um espaço para comercialização, aproveitando a diversidade de oportunidades que temos na questão da comercialização. A 13ª FenaSul e a 40ª Expo Leite seguem até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. 6h34 no horário de Brasília. Daqui a pouco, às 8h30, nós teremos direto de Barretos a sequência da semana Senepol 3G Weekend, com a oferta hoje de doadoras, matrizes da raça Senepol. Aí você está vendo um touro que faz parte do plantel do Senepol 3G. Hoje é a vez das estrelas Senepol. Daqui a pouquinho, direto de Barretos, as informações do leilão. Pecuária BR de volta. O nosso assunto agora é enfermidades contagiosas. Sobre esse tema, Fabiano Reis conversou com especialistas da MSD Saúde Animal. Caio e Ricardo, nós temos realmente uma mudança de paradigmas, aqui podemos colocar dessa maneira, que nós realmente temos a possibilidade de reduzir o número de fêmeas, na opinião de vocês, que podem ser contaminadas e automaticamente perder esses bezerros. Essa é a conta prática hoje para a pecuária brasileira, em termos de impactos negativos, de prejuízo? Eu acho que assim, a RB51 é uma estratégia interessante nessa guerra nossa aí contra a brucelose. Porque, como o Campeiro falou, você pode usar ela em animais adultos, você pode usar ela em novilha, e quando você faz o exame de brucelose, ela não dá positiva. E quando a gente usa a vacina que a gente tinha anteriormente, que a gente tem hoje no mercado, para vacinar as bezerras, a B19, se às vezes demorasse muito para vacinar, não vacinasse na época correta, ela dava positiva no exame. Então você não sabia se era um positivo por causa da doença ou uma reação da vacina. Positivo real ou vacinal, uma reação vacinal. Então, eu acho que ela veio para ajudar. E a B19, ela também não imuniza 100% das bezerras, em torno de 70%. Então, uma revacinação com a RB51, quando ela é novilha, quando ela for vaca, com 7 anos de idade, seria interessante para a gente melhorar a imunidade do rebanho. Tá certo, vou direcionar essa pergunta agora, já encerrando essa entrevista. Ricardo e também o Caio respondendo. Dica para o pecuarista em relação à vacinação. O Caio acabou de citar aqui um detalhe que é importantíssimo para lidar com a brucelose. Tem alguma outra dica, Ricardo e Caio, que o pecuarista precisa observar para lidar com a brucelose dentro da sua propriedade? Bom, a brucelose, por se tratar de uma doença, é muito importante a gente reforçar, usando o gancho que o Caio já disse no início, hoje ela é, sem sombra de dúvida, a doença de maior impacto reprodutivo nas fazendas, né, nas propriedades rurais. Então, é de extrema importância que o produtor tenha essa ciência e sempre tenha um médico veterinário responsável para lidar com esse assunto dentro das propriedades, né. Por que ter um médico veterinário? Porque somente o médico veterinário hoje ele está habilitado para fazer exame sorológico desses animais, detectar essa enfermidade tão séria e tomar as medidas cabíveis dentro de um programa sanitário das fazendas, né? Então, hoje a gente conta muito com um calendário sanitário bem executado por um médico veterinário e bem implementado dentro das propriedades rurais. Isso vai vir amenizar cada vez mais esse problema tão sério que é a brucelose e deixar um rebanho de fêmeas reprodutivas abaixo dos 2%, que é o ideal que a gente precisa hoje. Muitas vezes o produtor se preocupa com as novas tecnologias, como a inseminação artificial em tempo fixo, e esquece do básico, né, do arroz com feijão, que é o básico. Não pode ficar para trás de jeito nenhum. Não pode ficar. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando trabalha
na cria seria justamente fazer um exame de brucelose, identificar suas fêmeas positivas, eliminar essas fêmeas positivas e uma vacinação correta. Então, aí, no caso, a vacinação correta, seria importante qualificar a mão de obra que você tem lá na fazenda para que faça esse trabalho junto com o médico veterinário, um trabalho bem feito, né? Uma vacinação bem feita. Eu acho que aí a gente vai ter sucesso nesse combate a uma doença tão grave. Olha, essa entrevista vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer ao Ricardo Campeiro, ao Luiz Carlos Ferreira, médicos veterinários da MSD e da Companhia Pecuária. Mas eu tenho certeza que o pecuarista que está em casa quer saber mais, quer ter mais informação. Então, entre em contato, vai aparecer aqui os contatos telefônicos e também de internet. Entre em contato, saiba mais a respeito de como combater doenças como essa, brucelose, algo que traz prejuízo para a pecuária, então traz prejuízo para o seu bolso, então precisa de combate. Tive a oportunidade de conhecer o equipamento. A primeira impressão é muito positiva, porque ele vem para atender uma demanda dos produtores rurais brasileiros que trabalham com semi-confinamento. Então, tem muita gente querendo trabalhar com semi-confinamento e acaba esbarrando no operacional. Então, esse equipamento vem de encontro para atender essa necessidade, né, do produtor rural em distribuir a ração na fazenda quando ele pretende fazer um semi-confinamento. E a gente segue por aqui com informações da semana Senepol 3G Weekend, que acontece em Barretos, no estado de São Paulo. E hoje, na programação, tem leilão aqui pelo Canal do Boi. Desta vez são as estrelas Senepol 3G, aqui com transmissão ao vivo a partir das 8h30, horário de Brasília. Mas vamos até Barretos com a Rosa Cabral, que tem mais informações sobre esse leilão, né, Rosa? Como estão os preparativos? Está tudo pronto por aí? Boa noite para você. Boa noite, Renata, para você e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasil afora. Olha, está tudo prontinho, olha, a nossa equipe vai mostrar como é que está o salão para receber os amigos, os investidores. Olha que coisa bonita que está isso aqui, não é? Tudo no capricho. A família Garcia realmente, né, como diz o popular, arrasa, né, para receber os amigos, os investidores. E esta é a noite, sim, das estrelas do Senepol. E aí nós vamos comentar um pouquinho, não é, sobre elas. A gente que vem falando desde segunda-feira de olho na fazenda, né? Mas aí eu vou conversar com o Luiz Jacinto, assessor do leilão Senepol 3G, que está aqui ao meu lado. E aí vamos comentar um pouquinho com relação a essas doadoras que está quase chegando aqui, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje é a noite de gala do Senepol 3G. Ambiente favorável, lindo, maravilhoso, como a família Garcia sempre faz pra gente, pro pessoal, pros criadores. E hoje tem as estrelas do Senepol 3G, 41 doadoras do maior alto escalão possível do Senepol no Brasil. Doadoras renomadas, embriões de clones, prenhez de clone. Então hoje vai ser fantástico, hoje vai ser sucesso, Rosa. Sucesso, inclusive, que já foi hoje pela hora do almoço, não é? A palestra que se falou, mostrou, não é? A carne Senepol, degustamos, né? Um especialista fez corte e demonstrou para todo mundo, quer dizer, mostrando aqui veio o Senepol e a eficiência dele, a maciez, por exemplo, da carne. Isso, mostrando a suculência, a maciez e o sabor da carne Senepol. Hoje fizemos o 3G Steak Show aqui, só uma demonstração do que a gente pode colocar no mercado, uma carne de qualidade, uma carne gourmet para atender todos os nichos de mercado no Brasil. E para ter carne de qualidade, eu preciso fazer a genética boa, igual a gente está vendo aí. Com certeza. Hoje são as doadoras. Você comprando uma doadora, você fazendo um pequeno cálculo, você vendendo o touro para fazer cruzamento industrial, fica fantástico isso aí para todas as pessoas que necessitam de um touro para fazer o cruzamento industrial, que é o forte da raça Senepol.
Exatamente. Agora sim, a gente está vendo aí, olha aí, ó, a gente passou por isso aí na hora do almoço, viu, gente? Tudo isso aconteceu aqui, nós mostramos ao vivo pelo canal do Boi, mas aí voltando com relação às doadoras, que tipo de seleção hoje vocês fazem com essas doadoras, não é? Que elas possam atender a necessidade do mercado da produção em genética. Rosa, você falou certamente o que a gente faz. A gente atende a necessidade do mercado de vários nichos. Pessoal que está querendo doadora, que não tem de variabilidade genética, temos touros raríssimos aqui, temos os touros, doadoras filhas de touros campeões, doadoras filhas de touros que são top 0,1% nos sumários que a gente tem em Embrapa Gene Plus. Então, o que você procura? Você quer quero filha de um touro nacional, filha do Hunter. Hoje venderemos 50% do Hunter. Vai ter filha do Hunter no leilão. Você quer filha de 154,80, o Hércules, o patriarca da raça do Senepol. Então hoje teremos essas doadoras a qualquer nicho de mercado. Você quer mudar, refrescar o sangue do seu plantel, você quer fazer tourinho para cobrir sua vacada, você quer doadora de qualidade. Tem todas essas doadoras hoje aqui na Senepol 3G. A Senepol 3G que está aí nessa semana especial, né? E vamos fazer um remember aí, Luiz, com relação a esses últimos eventos, não é? Começamos com de touros assim excelente, depois embriões, vamos fazer aí um mapeamento do volume, né? Que nós conseguimos, que a empresa conseguiu nesses dias. Isso, Rosa, foi, como se diz, até agora está sendo excepcional para a gente. Começamos na quarta-feira com os touros avaliados e chancelados pelo IZ. Foram 14 mil de média nos touros, um faturamento de 600 mil, juntamente com o cruzamento que a gente viu, que é feito no Polo de Genética em Goiás, em Cachoeira Alta da Senepol 3G, que teve a média de 1.400 entre fêmeas e machos desmamados. Isso aí foi fantástico hoje, nessa crise que a gente passa, nesse cenário nacional. E embriões, ontem, quinta-feira, vendemos 900 embriões, uma quantidade recorde de embriões que a gente vendeu aqui no 3G Weekend, com média de 1.260, com faturamento de 830 mil. Fantástico isso aí que a gente vê. O mercado está assimilando muito bem. E hoje, as doadoras do Senepol 3G. Tá certo, Luiz. Por enquanto a gente fica por aqui, depois a gente volta com mais informações diretamente aqui de Barretos, na Fazenda Santa Inês, a morada do Senepol 3G, hoje que disponibiliza pelo menos 41 lotes de doadoras. Bom, daqui a pouco a gente volta. Tá certo, Rosa, então até já. Saidan. O Ministério da Agricultura estuda incentivar pequenas e médias indústrias frigoríficas para eventualmente ocupar o espaço deixado pela JBS no mercado. A JBS que concentra grande parte dos abates em muitos estados produtores. O ministro Blairo Maggi disse ontem em Cuiabá que considerou um erro do passado o BNDES ter emprestado dinheiro para a JBS tornar a grande potência mundial na qual ela se tornou. Vamos ver o que ele disse. O Plano Safra 2017-2018 terá como foco a linha de juros mais baixa, segundo o Ministério da Agricultura. No geral, os empréstimos vão ter um ponto percentual a menos na taxa de juros cobrada dos produtores. A taxa média de investimento varia entre 8,5% a 9,5%. No total, o governo pretende destinar 200 bilhões de reais para o plano. A exemplo do ano passado, o MAPA ainda não tem um levantamento sobre o quanto foi contratado no plano do ano passado. O ministro Blairo Maggi definiu que o anúncio vai ser feito na semana que vem. Falta apenas acertar alguns detalhes com o Ministério da Fazenda. O presidente Michel Temer vai participar do lançamento, que deve acontecer em Brasília. Manuela Viana, para o SBA. Nós pedimos desculpas, eu chamei uma matéria do ministro Blairo Maggi dizendo do erro do BNDES ter emprestado dinheiro para tornar a JBS muito grande. A gente vai exibir esse material ainda hoje aqui na nossa programação, junto com o comentário que mostra a concentração da indústria em grandes estados produtores. No lugar dessa matéria, você viu a repórter Manuela Viana dizendo do Plano Safra que deverá ser anunciado na semana que vem pelo próprio ministro. Renata. Vamos agora de cotação da soja em todo o país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento.
Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Bom, vamos até a Bolsa de São Paulo com Walter Puga Júnior, que traz agora os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Boa noite, Puga. Houve recuperação no preço hoje? Olha, no mercado futuro aqui da BMF Bovespa, tivemos agora uma tendência de baixa, mas milho reage às vezes, viu? Agora é importante que nós acompanhemos também o câmbio, viu, Renata? Antes de falar de milho, vamos rapidamente falar de câmbio, porque veja, o dólar hoje, é importante notar que o dólar continua em trajetória de baixa, viu? Já recuou para R$ 3,26 mais 60, perdeu mais de 0,5%. De olho no dólar, porque ele interfere no custo de alguns insumos que são importados para a produção de milho, por exemplo, e alguns produtos que são utilizados também, insumos, para a produção da pecuária, tanto bovina como também suína, né? Trabalho com suínos, trabalho com aves. Portanto, de olho no dólar. O dólar pode alterar o custo da sua produção, do seu trabalho no campo, e é importante acompanhar a evolução do câmbio. Agora, você falava de milho, e vamos para o milho, porque milho negociado hoje na região de Campinas, segundo o CPEA, teve até que uma reação tímida, é verdade, não é uma alta muito acentuada, mas subiu para R$ 27,23 a saca em média. Estava R$ 27,11 ontem, já ganhou pelo menos 12 centavos por saca agora. Veja, no entanto, que a tendência de baixa permanece, porque não retorna de novo ao patamar de 27,80, 27,70, que seriam valores mais próximos do início da semana, né, no dia 22 de maio. No entanto, há uma reação no mercado de milho, vai cedendo, mas cede lentamente milho no mercado. Não é uma queda brusca, é uma queda lenta que vai ocorrendo semana a semana. Já negociado no mercado da BMF Bovespa, o que nós temos é milho com tendência de queda. Ontem nós tivemos um movimento de alta, o milho voltava a operar em alta, se aproximava em alguns casos e superava até R$ 29,00 a saca. Agora veja, o milho negociado para setembro recuou pouco hoje, mas recuou, mas só no ajuste da Bolsa, viu? A R$ 26,94. É a coluna ajuste atual e a linha de setembro. Veja que agora nos últimos negócios já subiu para R$ 27,00 a saca. O milho para novembro estava 28, caiu para R$ 27,98, uma queda muito leve, já subiu de novo, a R$ 28,07 a saca. E o milho para janeiro estava 29,30, caiu para R$ 29,28, mas já recupera preço de novo, R$ 29,30 a saca. Então o que nós temos, e você pode acompanhar comigo agora, é uma reação nos preços do milho, no mercado físico, e já nos últimos negócios aqui na BMF Bovespa, realizados depois do ajuste, ou seja, são negócios no mercado futuro que já contam para a próxima segunda-feira, de novo, uma reação no mercado do milho. De qualquer modo, bem abaixo daqueles R$ 30, R$ 29,50 que nós vimos recentemente. Milho perde preço dia a dia, mas vez ou outra esboça alguma recuperação. A velocidade de baixa que continua muito lenta para milho no mercado. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre suínos, vamos falar sobre aves, sobre boi gordo e bezerro. É com você, Renata. Obrigada, Puga, pelas informações. Agora a cotação do milho em todo o país. Vamos para o próximo bloco com imagens das doadoras que serão ofertadas hoje à noite a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. É o leilão Estrelas Cenepol 3G e convidados. Aí você acompanha imagens das doadoras elites das matrizes da raça Cenepol 3G. Voltamos com a previsão do tempo para o centro-sul do país, Nadiara Pereira.
O mês de maio ele é marcado normalmente pela redução das chuvas sobre o interior do Brasil, especialmente entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Só que neste ano, o mês de maio vem registrando chuvas até acima do normal para a época do ano sobre partes do Centro-Sul do Brasil. Isso se reflete nas boas condições de umidade no solo, desde a região sul até boa parte do Sudeste e também partes do Centro-Oeste. Na área em rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100% e as condições das pastagens estão melhores. Aqui sobre partes do sul, também oeste de Minas Gerais, o nível de umidade no solo varia de 50% até 70% e a mesma condição é observada no sul de Goiás e partes de Mato Grosso. Agora, para os próximos dias, vai chover mais no sul do Brasil por conta de áreas de instabilidade que seguem influenciando principalmente o tempo entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nestas áreas deve chover de 70 até 150 milímetros até a próxima segunda-feira. Aqui sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também ocorrem episódios de chuva, só que serão chuvas de baixos volumes acumulados, então é uma chuva que ainda mantém bons níveis de umidade no solo. Agora no interior do Centro-Oeste, principalmente no Sudeste, o tempo seco ganha cada vez mais intensidade e isso pode provocar um declínio da umidade no solo. No decorrer do segundo período, a chuva volta a abranger grande parte do Centro-Sul do Brasil, mas uma condição que não é tão típica para esta época do ano. Vai voltar a chover de forma abrangente entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, sul de Goiás, interior de Mato Grosso do Sul e até mesmo partes de Mato Grosso. O volume de água não será alto, mas é uma chuva que garante bons níveis de umidade no solo. E no decorrer do terceiro período, entre os dias 5 e 10 do mês de junho, a expectativa é que a chuva volte a aumentar no sul do país, ultrapassando 30 milímetros em 5 dias. Algumas pancadas ainda atingem partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas nas demais áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, o tempo seco ganha intensidade neste período. E hoje, sexta-feira, é dia de quadro O Gestor e Você aqui no Pecuária BR. O nosso assunto de hoje é uma modalidade específica de contratação trabalhador safrista. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o consultor jurídico da GEA Gestão Estratégica Rural, Pedro Putir Mendes. Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no Pecuária BR. Beleza. Bom, a gente começa falando como que funciona esse tipo de contratação. Bom, o trabalhador, o empregador rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, se ele for produtor rural, se ele for proprietário ou não, é importante que ele seja produtor, explorador da atividade econômica, ele pode contratar trabalhadores por um prazo determinado. Esse é o safrista. E o safrista, por sua vez, é aquele trabalhador que tem um contrato por um prazo certo, de acordo com a atividade, que são as safras, né? Às vezes a colheita, o plantio ou em qualquer outra atividade que seja só um ciclo. E eu acho que é importante também lembrar que para aquelas empresas que são grupos familiares ou grupos de empresas de uma mesma propriedade, todo mundo responde junto por esse trabalhador. Ou seja, a contratação tem que ser correta, né? A contratação tem que ser correta, o prazo tem que ser correto e todos são solidários aí no pagamento desse trabalhador. Como que fica aquele trabalhador que faz várias safras? Esse trabalhador que faz várias safras, ele tem que ter um contrato para cada safra. E aí você também chamou um detalhe bastante importante, que é o intervalo entre esses contratos. Se o trabalhador for contratado num prazo depois de 6 meses do término desse contrato, é perigoso ele ser considerado, né, pela legislação como um contrato de trabalho indeterminado. Entendeu? Então, contratou, acabou aquela safra, aí, né, você já colocou outro contrato junto, logo em seguida, é quebrado esses prazos e o contrato acaba sendo de uma vez só, né? Tá certo. Bom, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, mande para a gente a sua pergunta via WhatsApp, pelo telefone que já aparece aí na sua tela, o 99264-7810. A gente tem uma perguntinha para você, Pedro. Na terceira tela, vamos lá, que diz o seguinte: quais as leis que o produtor deve procurar para saber deste assunto, Pedro? Bom, o produtor rural ele tem uma legislação específica com relação ao trabalho rural, né, uma lei, a 5889 de 63, e tem um decreto também. E aí até trouxe uma tela, a tela número 1 aqui que eu trouxe para vocês, para mostrar
Isso, a 5889 de 73 lei, né? E o decreto. Os dois têm o mesmo texto, com um detalhe especial aí, que esse trabalhador por prazo determinado, olha só, quando expirado o contrato, ou seja, no término do prazo do seu contrato, a empresa vai ter que pagar para esse safrista uma indenização pelo tempo de serviço, correspondente a 1/12 do salário mensal. Então, ele ainda tem esse direito que não é característico dos trabalhadores por prazo indeterminado. Então, aí no decreto é o mesmo texto. Como que está atualmente hoje a contratação de trabalhadores safristas no país? Ela é muito utilizada com relação a esses curtos prazos de algumas... Porque né, às vezes o empregador tem um custo maior por ter vários empregados fixos, né? O custo é maior, as verbas são mais verbas trabalhistas, então eles têm optado por contratar, nos casos que precisa mesmo, o fixo, se não por safra, mas tem que atentar esses detalhes. Alguns dias atrás um empregador estava questionando isso, falou, olha, eu contratei várias vezes ele para várias safras e esquece aquele detalhe ali, né? Você observou que ele tem que ficar 6 meses ali sem um próximo contrato, senão vai acabar recaindo aí sobre o empregador. Dá uma né? reforçada, Pedro, que ponto que a gente tem que alertar para quem faz essa contratação? Ela tem que ser a cada safra? Como é que é? Explica para a gente novamente. É importante que cada atividade seja um contrato. Não dá para colocar várias safras dentro de um contrato só. O prazo, como diz o nome desse contrato por safra, é de prazo determinado. Então essa é a outra recomendação importante e lembrar sempre desse prazo. Não continue os contratos por safra em sequência, para não gerar um vínculo trabalhista. Né? Caso isso aconteça, o que pode acarretar? Os reflexos trabalhistas serão outros, né? Ele tem direito até a verbas muito semelhantes do trabalhador fixo, só que o determinado ele tem a fração de verbas trabalhistas correspondente ao tempo, então são reflexos de verbas mesmo, é financeiro mesmo o problema. Você falou em direitos trabalhistas, vamos ver a última pergunta, a quarta pergunta em tela. Quais os direitos trabalhistas desse trabalhador, então, Pedro? Então, com relação aos direitos trabalhistas, que eu disse que são muito semelhantes ao do empregado fixo, eu trouxe uma tela também, que seria aí a tela número 2, se tiver como a gente passar. Tá lá, ó, a jornada normal, isso também é importante. Jornada de 8 horas. 8 horas diárias. 8 horas diárias, 44 semanais, 2 extras. Então, é muito semelhante. Salário mínimo também, né? O piso estabelecido para aquela categoria, se houver, se não, o salário mínimo vigente. Então, o restante o restante são as verbas normais aí, né? 13º, férias, FGTS e os adicionais também, em caso de trabalho noturno, né, na pecuária. Pode deixar a tela para a gente sobre esses direitos trabalhistas? Isso, o adicional, né, os adicionais de periculosidade, salubridade e o noturno também, né, 25% sobre a hora diurna. Se for na pecuária, a gente considera entre as 20 horas até as 4 e na agricultura, que acontece muito na agricultura durante as épocas de colheita, né, das 21 às 5, horário noturno adiciona mais 25%. Então, esses são os direitos que tem o safrista. Tá certo. Para a gente finalizar, Pedro, quais as recomendações? Uma outra recomendação importante que a gente já falou muito aqui no quadro sobre gestão jurídica, né, porque o nosso quadro é o gestor, né? Então, num outro quadro a gente falou da normatização dos ambientes de trabalho. Né? Trouxemos aqui até uma especialista que falou dos padrões dos ambientes de trabalho, o que tem que ter, os EPIs e tudo mais. O safrista também pode ter essa questão de acidente de trabalho. E apesar do contrato dele ser por prazo determinado, se ele sofre um acidente de trabalho, ele vai ter a estabilidade provisória. Enquanto ele estiver acidentado, ele vai ter. Então, é importante a gestão jurídica trabalhista, ou seja, forneça um ambiente de trabalho adequado, os equipamentos de proteção individual, para evitar essas consequências aí, né, com relação a acidentes e direitos e tudo mais que vão... Quais seriam esses equipamentos, Pedro? Os equipamentos, a gente falou um quadro aqui só de EPIs, né, desde equipamentos de proteção, os capacetes, os calçados,
Esse é a NR31, a norma regulamentadora número 31 do Ministério do Trabalho. Até é difícil de eu te responder quais, porque ela tem 230 e poucos itens só de normativa. Tá certo. Mas é a recomendação, que a gente faça gestão, né? Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. Bom, se você tem alguma dúvida, envie para a gente via WhatsApp pelo número que aparece na sua tela, 99264-7810. Obrigada, Pedro. Obrigado. Boa noite. Bom, a gente vai para um intervalo comercial com imagens das doadoras que serão ofertadas hoje à noite a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Mais um leilão Cenepol 3G, desta vez as estrelas aqui no Canal do Boi, 8h30, horário de Brasília. Nós já voltamos. Em visita ontem a Cuiabá, capital do Mato Grosso, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o governo estuda medidas de incentivo a pequenas e médias indústrias para eventualmente ocupar o lugar da JBS, hoje envolvida em delação premiada. E tudo isso que está acontecendo tem mexido com a pecuária, tem deixado pecuaristas que dependem muito dessa indústria sem muitas opções para abater os seus animais. O ministro considerou um erro o BNDES ter apoiado tanto a JBS, que ganhou uma dimensão mundial, concentrando os seus trabalhos e prejudicando outras indústrias que atuam em muitos estados brasileiros. Vamos ouvir o que disse o ministro. Ao longo dos últimos anos houve uma concentração, poucas empresas permaneceram, inclusive algumas que estão fechadas, estão paralisadas, são paralisadas pelos próprios, né? Quer dizer, há todo um trabalho para alugar ou comprar e fechar essas indústrias, e agora, pelo momento que vivemos, vamos tentar convencer CADE, convencer o BNDES e os bancos oficiais de que novos players, novos concorrentes devem chegar no mercado. Isso que aconteceu não foi bom para o Brasil, não será bom para o Brasil. É claro que queremos empresas grandes, fortes, mas sempre ter uma predominância de pequenos também nesse processo. O BNDES deu dinheiro para praticamente extinguir com os pequenos, em detrimento de um ou dois grandes. Esse foi o erro. Estamos pagando um preço gigante por isso agora. Os compradores internacionais, eles estão usando essa crise para pedir menos preço, para tentar comprar por menos? Que é natural, né? O mercado se regula sozinho. Os primeiros embarques, as primeiras vendas, principalmente de carnes suínas, para Hong Kong foram em torno de 3,5% menor os preços do que nós fazíamos no passado. Agora, o mercado é assim, ele, se tiver a oportunidade de comprar mais baixo, vai querer comprar mais baixo, vai pressionar para colocar o preço para trás, e nós, produtores, vamos tentar botar o preço para cima. Isso, o mercado se faz no cotovelo, não se faz no amor, né? Pois é, ministro Blairo ontem em Cuiabá participando de um evento de um grande banco para discussão do agronegócio brasileiro. João, bom, ministro dizendo que todo mundo já sabe, eu já sabia, não sei por que isso não veio à tona de uma maneira incisiva antes da delação premiada, antes de acontecer tudo o que está acontecendo. Ledão, o Brasil no governo Lula e Dilma fizeram um absurdo de fazer os campeões nacionais, concentrar recurso do BNDES, recurso nosso, de todo o trabalhador brasileiro, do FAT, do Fundo de Apoio ao Trabalhador, em meia dúzia de empresas. Criaram esses monstros. Hoje, o Centro-Oeste depende basicamente das plantas do JBS, Mato Grosso do Sul, 42%, Mato Grosso... Vamos ver, nós temos uma tela, né, que traz isso. Vou pedir para colocar essa tela para a gente, então, até para que a gente mostre isso. Essa concentração diminuiu ou tirou fora do processo os pequenos. Não, antes disso, por favor, depois eu vou para São Paulo, vamos pegar do Centro-Oeste, em que mostra os números de Mato Grosso do Sul e Goiás. Você lembra que o ano passado a gente fez uma entrevista com a Socarnes aqui no programa, os caras reclamando da falta de isonomia tributária, ou seja, os pequenos eram perseguidos, eram fiscalizados, eram cobrados, e os grandes tinham todas as regalias possíveis. Hoje a gente está descobrindo o porquê dessas coisas, hoje está sendo aclarado o porquê.
Então aí os dados do abate pela JBS, ou seja, ela no Centro-Oeste, onde está a maior parte do rebanho bovino brasileiro, 50% Mato Grosso, 42% Mato Grosso do Sul e 34% Goiás. Lembra, como bem lembrou o ministro Blairo Maggi, que o BNDES, pegando o recurso da União, o recurso do BNDES, em vez desse recurso gerar mais emprego, fechou. Comprou plantas, alugou plantas e fechou. Você deve ter hoje aqui no Mato Grosso 11 ou 12 frigoríficos fechados, que foram arrendados ou comprados por eles. Então, isso é ruim. Você tem o norte do estado, praticamente um frigorífico apenas operando. Então, fora a JBS. Então, nesse momento em que a JBS chega, virou manchete nas páginas policiais, não nas páginas econômicas, nas páginas policiais. Virou manchete. Você vê a ameaça de cobrança de multa de 11 bilhões de reais pela Receita e um monte de coisa que tem. A CVM questionando informações privilegiadas deles da compra de dólar, ou seja, um monte de problemas na área fiscal, na área econômica. Ele abre as compras só com 30 dias. O que acontece com o produtor? Ele fica com o pé atrás, fala, pô, se ele pegar uma promissória e for descontar a promissória, o próprio pecuarista passa a ser avalista da operação. Ou seja, se o JPS não pagar ou pedir recuperação, sei lá, daqui 30 dias, ele é responsável pelo retorno do dinheiro ao agente financeiro. Então, hoje estamos vivendo uma situação muito difícil, que não poderia nunca ter chegado nesse patamar. O próprio ministro falou agora que não deveria ter chegado. Chegou por quê? Porque era um antro de corrupção, sustentava político, jogava dinheiro nas eleições. Nas eleições de 2014, oficialmente aplicaram 360 milhões de reais. Olha, não é por questões ideológicas, não é por questão de nada. Como fala o Paulo Roberto Costa, essas empreiteiras, essas grandes empresas que fazem isso, elas não estão dando dinheiro, elas estão emprestando dinheiro para se ressarcir posteriormente com uma margem muito juros grande. E correção monetária. Muito mais do que isso, né? Então, hoje a pecuária aqui no estado, e como está acontecendo em Mato Grosso, em Goiás, está todo mundo em polvorosa. Por quê? Porque é safra, você tem agora o gado engordou no período das chuvas, tem animais prontos, o pecuarista tem que reduzir o seu estoque para poder passar os meses de seca. E aí, vender para quem? Os pequenos estão com escala com 30 dias, e agora também querendo pagar com 30, a oferta em cima deles, aquele gado que iria ser abatido pelo TBS, não está sendo abatido, mas por pequeno. Agora, algumas coisas mereceriam uma apreciação, uma avaliação meio urgente. Primeiro, a questão de comércio interestadual de animal pronto para abate. Já que é uma concentração tão grande na mão de uma empresa apenas, por que os governos do estado não desmancham aquelas barreiras que eles criaram para segurar o animal para ser abatido no seu próprio estado? Basta que ele diminuísse um pouco o ICMS. Aqui no estado, a informação que nós temos é 12%. Ou temporariamente deixar sem fazer uma isenção temporária para ver se dá uma melhorada. Reduzir o ICMS 12%, vamos fazer um crédito presumido, sei lá, tem tantas alternativas aí que os governos sabem fazer, de reduzir isso aí. Porque o problema todo, Zé, é que precisa bater animais, precisa vender. Porque o consumo, ao que consta, não diminuiu tanto. Você tem uma tela de São Paulo. Vamos mostrar a sala de São Paulo, que é o maior estado consumidor do país, é o dobro do segundo colocado. Não sei se é Minas ou é o Rio de Janeiro. Ele é o dobro do segundo colocado e você vai ver uma coisa interessante. A participação do JBS em São Paulo não é tão grande. Em 2016 foi 8%. 8% dos abates. Então, nesse momento, Mato Grosso do Sul, Goiás, que fazem fronteira com o estado de São Paulo, por que não? Aqui está os abates de São Paulo. Isso foi do ano passado, 2016. Os abates, isso são números extraoficiais, os abates informados pelo CIF, que é a Inspeção Federal, 2.400.000 cabeças em São Paulo. O IBGE dá um número um pouco maior. É que ela enquadra o estadual e o municipal. 2.700.000 cabeças. O JBS abateu 8% desse total nas plantas de Andradina, Santa Fé do Sul e Lins. Vamos ver 2017 agora? No mês de abril, 144.000 cabeças abatidas. Em maio, até agora, 74.500 cabeças, um número bem menor. Claro que o mês não terminou, mas também não temos mais tantos dias úteis assim. Para você ter uma ideia, aquele 2.400.000 São Paulo com o CIF, Mato Grosso abateu 4.900.000
em 2016. Mato Grosso do Sul abateu 3.631.000. Ou seja, o que os estados poderiam fazer nesse momento? Reduzir o ICMS de 12%, sei lá, fazer uma tarifa de 6%, 7%, e baixar o preço de pauta, porque a pauta hoje, aqui no nosso estado, hoje está em R$ 132 a arroba de boi e R$ 123 a arroba de vaca. E o mercado não paga isso. O mercado paga 121, 122 do boi e 112 na vaca. Então, seria uma maneira de você ajudar a escoar esse gado que está pronto para o abate e minorar, não vai resolver, mas minora o problema. Porque aqui não é só para o pecuarista, é para a economia estadual, porque você tem vários municípios do Mato Grosso do Sul que dependem umbilicalmente do comportamento da safra de gado, que é aquele dinheiro que entra no mercado, que vai pagar a loja, que vai comprar, que vai trocar de carro, sei lá, tudo aquilo que acontece é dinheiro da safra de gado. Porque a hora que ele não vende a safra o gado dele, seja vaca gorda ou boi, ele também não compra boi magro, não compra bezerro, ou seja, trava todo o processo. Então, nesse momento, os governos poderiam pensar, fazer uma ação emergencial de abrir as porteiras. Para quê? Para que pudesse ser abatido o gado de São Paulo, Paraná é um estado que consome muita carne e abate 800 mil cabeças. Ou seja, é um quinto do que abate. Talvez não tenha todo o gado não, ele não precisam. Tem. Tem que buscar fora. Então, nós conversamos até com uma cooperativa lá no evento nosso, que o pessoal estava querendo comprar animal aqui para ser abatido lá. Então, eu acho que esse é o momento emergencial que teria que facilitar as vendas interestaduais de gado pronto para abate, já que aqui no estado nós dependemos basicamente do JBS. O JBS quer comprar com 30 dias, o pecuarista com toda a razão está preocupado em vender com 30 dias, por que não abrir o espaço para vender para outros estados? Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Renata. Bom, então vamos até a Bolsa de São Paulo com o Walter Puga Júnior, que traz agora os preços das carnes: suíno, frango, bezerro e também boi gordo. Com você, Puga. Renata, mas antes de falarmos de preços, vamos dar destaque para o que ocorre neste momento em Brasília, né? A demissão de Maria Silvia é golpe para o presidente Temer. Ela pediu demissão, deixou a presidência do BNDES. É uma sexta-feira muito difícil para o presidente Michel Temer, com uma série de notícias negativas, né? Ampliando ainda mais o desgaste do governo em meio a essa crise política. Depois da demissão de Maria Silvia Bastos, do BNDES, no mesmo momento, saiu o rebaixamento da agência de risco Moody's para a nota do Brasil, de estável para negativa, né? O presidente Temer estava agora com uma reunião, está neste momento numa reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também o ministro do Planejamento, o Diogo de Oliveira. A ideia era definir rapidamente quem ocuparia a vaga de Maria Silvia Bastos no BNDES. E essa decisão foi tomada há alguns minutos e confirmada, né? Vai para a presidência do BNDES agora Paulo Rabelo de Castro. Ele é atual presidente do IBGE e ele vai presidir agora o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A decisão irrevogável de Maria Silva em deixar a presidência do BNDES pegou, de fato, o presidente Temer de surpresa. Ontem à noite, ela pediu uma audiência especial com o presidente da República, foi marcada para agora há pouco, às 14 horas e 30 minutos. A conversa durou 30 minutos aproximadamente e ela alegou razões pessoais. Resumindo, o que ocorre é um movimento de debandada no governo Temer, isso fica evidente dia a dia. Agora, o que acontece no mercado, você acompanha comigo agora. Vamos começar pelo suíno, né? Suíno negociado no mercado, você acompanha comigo agora. Veja, opa! Temos suíno aqui, suíno no CPEA, você tem na tela agora, acompanhe comigo, né? Suíno é negociado em queda a R$ 3,50. O que acontece no mercado da suinocultura, você tem na tela do seu televisor. O mercado trabalha com movimento de baixa, R$ 3,50, né? Suíno é negociado em queda em Santa Catarina, que é mercado de referência, e já perde neste mês, no indicador do CPEA, 1,96%, ou seja, uma baixa para suíno. Com frango não ocorre a mesma coisa, não. Frango tem um movimento de alta, você acompanha agora comigo, veja, frango segundo o CPEA, considerando aí negociações no interior de São Paulo, opera R$ 3,77 por quilo, frango congelado, ou seja, manutenção dos preços estáveis nos últimos dias, depois da baixa que começou no dia 22 de maio. Então, na segunda-feira, nós já tínhamos um movimento de baixa, esse movimento de baixa parou no dia 24 de maio, na quarta-feira, manteve quinta e manteve sexta a mesma
vamos dizer, a mesma trajetória, né? Mas não há como esperar uma alta para frango no mercado. Os analistas admitem aí já a possibilidade de continuidade de pressão, né? Agora, no mercado do boi gordo, o que nós tivemos hoje foi uma forte reação, hein? Acompanhe comigo aqui, olha, você vai ter a cotação do bezerro, continua cedendo, o CPEA apurou aí que caiu no Mato Grosso do Sul para R$ 1.076,65 por cabeça, mais uma baixa de mais de 0,5%, o bezerro perde, portanto, quase 2,30%. Mas olha a reação no mercado do boi gordo. Boi gordo no físico. Vamos começar pelo levantamento do CPEA. A R$ 133,93 por arroba, boi gordo sobe bem, sobe quase 2%, diminui a perda que boi gordo no indicador CPEA tem durante o mês de maio. Estava com baixa de quase 5,60% até ontem. Esta alta traz uma recuperação para boi gordo, alta de 1,98% entre os dias 25 e 26, entre ontem e hoje. Portanto, aquela queda para boi gordo diminui. Bezerro continua baixa, sob pressão, lógico, preocupação do pecuarista com a aquisição de gado tende a pressionar de bezerro, né? Tende a pressionar os preços, mas uma reação nos preços do boi gordo é o que nós vimos agora. No entanto, a situação continua preocupante. Vamos lembrar que não há, na verdade, uma expectativa positiva no mercado ainda, mas a Sociedade Rural Brasileira pediu ao BNDES, através de uma carta, a atenção especial ao pecuarista após a crise do JBS. Preocupada com a situação dos pecuaristas que fornecem bovinos para a JBS, a Sociedade Rural Brasileira enviou ontem uma carta à diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pedindo atenção especial ao setor produtivo. O pecuarista não quer mandar seu gado para bater na JBS por receio de não receber o pagamento, disse ao broadcast, aos jornalistas da Agência Estado, o diretor da Sociedade Rural Brasileira, Frederico Dávila. Na carta, a entidade enfatiza que, como um dos acionistas da JBS, o BNDES deve garantir a preservação da empresa e as suas atividades industriais para evitar possíveis prejuízos à cadeia pecuária do país, já abalada pelos eventos da Operação Carne Fraca e também com a volta da cobrança do Fundo Rural. E agora, pelas delações da JBS. A Sociedade Rural Brasileira se movimenta para fazer esse pedido ao BNDES que faça a intervenção rápida para garantir a sobrevivência da empresa. E o Conselho Monetário Nacional acaba de aprovar há alguns minutos renegociação para operações de crédito de produtores afetados pela seca. Seca na região da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, viu? O Conselho Monetário Nacional aprovou agora há pouco renegociação das operações de crédito de produtores afetados pela seca da região Nordeste, da Sudene, né? Bom, a medida já tinha sido autorizada para produtores de municípios mineiros da área da Sudene e agora foi estendida para toda a área da Sudene. Vale para cidades que declararam situação de emergência ou calamidade pública. Renegociação, portanto, para produtores prejudicados pela seca no Nordeste. E essa é a minha participação de hoje. Eu encerro por aqui. Eu volto o sinal para Campo Grande. Renata, Zaidan. Obrigada, Pulga. Bom fim de semana para você. Até a segunda. Zaidan? Pois é, os pecuaristas estão reticentes quanto a entregar boi pronto para a JBS e vão para as indústrias de pequeno porte, médio porte. Essas aproveitam a oportunidade para alongar as suas escalas, pagando menos pela arroba do boi gordo. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Detalhes com Isabela Camargo. Olá a todos, hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesta sexta-feira, 26 de maio de 2017. Bom, durante toda a semana aí a gente viu um cenário de pressão de baixa, os frigoríficos tentando pagar abaixo da referência, isso porque eles se viram numa situação de escalas alongadas, maior volume de animais terminados ofertados, tanto pelo cenário que nós estamos hoje de final de safra, então quando a gente tem sim uma maior entrega desses animais, tanto pela situação em relação ao JBS, eles não estão pagando à vista e isso vem afastando os compradores que acabam oferecendo para outros frigoríficos. Essa situação de escala alongada colabora para esse cenário e também em relação à demanda. A gente está no segundo quinzena do mês, quando normalmente a gente tem um menor escoamento da carne bovina. Então, essa semana foi marcada por
tentativas de preço abaixo da referência. Hoje não foi diferente. A gente vê em São Paulo algumas tentativas até R$ 3,00 abaixo da referência, mas nesse patamar os preços travam. Em relação à carne com osso, a gente não teve alteração, mesmo que era esperado, tinha uma expectativa, né, de queda, mas sem alterações quanto a isso. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora os números apurados pela Scott Consultoria. Boiada comum, preços à vista. Vamos começar pelo sul do país. No Paraná, R$ 3,00 de queda na arroba. Nas demais praças, preços estáveis. Na região norte, alta de 50 centavos. No norte do Tocantins. No Nordeste, não teve alteração de preços hoje, segundo a Scott Consultoria. Já na região centro-oeste, alta de R$ 1,00 no sudeste de Mato Grosso e no sudoeste do estado, queda de R$ 1,00. Agora as praças de Mato Grosso, onde houve alteração no sudeste e também no sudoeste de Mato Grosso. Na região sudeste, alta de 50 centavos no Triângulo Mineiro, queda de R$ 3,00 em Minas Gerais, no sul do estado, e queda de R$ 2,00 no Rio de Janeiro. Bom, outra fonte de apuração de preços, boi gordo à vista, Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. A gente começa pela região sul do país e, segundo a Rural, teve queda de R$ 1,00 no Paraná. Nas demais praças, tudo igual. Na região norte, queda de R$ 3,00 no Pará, alta de R$ 2,00 em Tocantins e Rondônia. Bom, na região nordeste, alta de R$ 2,00 na Bahia e também no Maranhão. No centro-oeste, Goiás teve alta de R$ 1,00 na arroba, em Mato Grosso do Sul, queda de R$ 1,00 e no sul do Mato Grosso, alta de R$ 2,00. Finalizando, região sudeste, preço boi gordo à vista Rural Business, alta de R$ 1,00 apenas em Minas Gerais. Nas demais praças, tudo igual. Bora, Zaidan? Bora, Renata. Bom, para você uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até segunda. A sequência da nossa programação, Renato Lapenta, nosso chefe, traz o Brasil Gourmet e depois o Adriano Edival mostra tudo do grande leilão de hoje à noite a partir das 8h30. As estrelas Cenepol 3G, direto de Barretos. Bom final de semana, até segunda. Tchau, tchau.